É isso aí, pessoal, planista C4D mais uma vez aqui no YouTube. E hoje, pessoal, eu tô fazendo um vídeo aí, faz tempo que eu não faço, né, pessoal? Pedir desculpa pra vocês e os inscritos do canal, né, e os demais terraplanistas aí. Confesso pra vocês que tô com muito trabalho aqui, muita reforma, muito trampo aqui, e tá bem difícil, tá, pessoal? A gente que é autônomo tem que correr atrás do peixe cada dia, né? Mas beleza, pessoal, eu fazendo um vídeo só reagindo aqui ao terratretismo, tá? Eles... acabei entrando na live deles lá, né? E questionando aí sobre alguns assuntos, né? Principalmente a curvatura da Terra, né? Um dos pontos mais fortes que eu acho da Terra plana, que é justamente a curvatura da Terra, aonde os globaloides, tá? Não os globistas, mas os globaloides tremem, tá, pessoal? E hoje eu vou provar para vocês que eles tremem, sim, pessoal. E na verdade eles fogem, tá? Fogem do assunto. Eles mudam o assunto, tentam fugir do básico, do principal. Simplesmente porque não tem como responder. E a única forma deles conseguir responder é usando de desonestidade, né? E com argumentos que realmente não fazem sentido. Vou provar para vocês aqui que alguns argumentos que eles utilizam não fazem sentido. Um deles é, por exemplo, aqui, pessoal, eu acho que não sei qual é o nome desse rapaz, que eu esqueci o nome dele, mas ele utilizou um argumento assim que, por exemplo, esse vídeo aqui da SS aqui do, não é da SS, da Agência Espacial Chinesa, é bem conhecido, né, dos terraplanistas, né, dos globistas também. Mas os globaloides não gostam muito desse vídeo, que eles falam assim: não, tem curvatura aí, você tem que fazer o seguinte, você tem que espremer a imagem. Aqui, por exemplo, espremer a imagem aqui, ó. Esse rapaz aqui, parece que foi ele que editou aqui na hora, provando pra mim, né, no caso, como eu questionei, ele falou: não, tá aqui a curvatura, só que você tem que espremer a imagem, né? Ela normal, ela você vê que é praticamente uma reta, né? Por que tem um negócio aqui? Isso aqui na verdade não é a curvatura, é o ofuscamento que deu na lente, né? Esse ofuscamento, esse brilho forte que deu nesse canto aqui. Tanto que tem outros vídeos, do próprio vídeo você vê que não há, é uma reta só, tá? Tirei outro print aqui, ó. É uma reta só, não tem, tá vendo? Aí você vê aqui nos vídeos do Alê também, que você vê aqui, ó. Aqui já tá, acho que deve estar uns 40 km de altitude, né? É a mesma reta, tá, pessoal? Não tem diferença nenhuma. A mesma reta. Por isso que a gente fala, não importa a altitude, o horizonte sempre continua plano. Isso significa que a Terra é plana. Mas esse pessoal precisa fazer esse tipo de argumento, né? Porque eles não têm argumento, então eles ficam inventando história. Por exemplo, aqui eles falaram: ah, mas existe uma curvatura, você tem que espremer a imagem. É o que o rapaz ali, né? O rapaz ali falou, né? Você tem que espremer a imagem. Aí no caso, se você espremer, você consegue ver alguma curvatura. Mas para a infelicidade dele, a gente sabe que essa curvatura que houve aqui não é simplesmente do horizonte, tá? É simplesmente do ofuscamento do brilho do sol que deu na lente. Mas se você, por exemplo, considerar, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Aqui, por exemplo, se você considerar, né, uma imagem sem esse ofuscamento, você vai ter o horizonte totalmente plano. Nem precisava fazer isso aqui, né, pessoal? Tô fazendo só para fazer mesmo. Eu sei que os bons entendedores já entenderam o que aconteceu aqui, né? Aí você vê que tem uma pequena inclinação. Isso também foi motivo para eles achar que existe alguma curvatura. Eu corrigi eles na hora, falei: não, pessoal, a câmera deve estar um pouco inclinada, tá? É por isso que vocês estão achando que é alguma curvatura. Não, é só questão de você ajustar, né, a reta, né? Vocês vão ver que essa câmera estava inclinada. Porque o que acontece? Essa linha vermelha aqui, ela é a referência. Eles também fizeram isso lá. Mas eles falaram que por causa dessa descida seria a curvatura também. Outros argumentos que eles falaram. Mas não, né? A gente sabe que não. Foi simplesmente aqui, ó, que a câmera estava inclinada. Eu exprimi, tá? Mesma coisa que eles fizeram aqui, ó. Eu exprimi a imagem aqui e tracei uma linha reta. Ou seja, existe uma reta só. Por mais que você esprema o negócio, né, igual limão, você não vai conseguir achar curvatura nenhuma. Mas eu já estou mostrando essa parte aqui só para vocês verem como eles são desonestos, tá, pessoal? Então no caso aqui você poderia corrigir essa inclinação com apenas uma reta só. Por exemplo, pega essa reta e estico ela até aqui, ó. Acabou, não existe curvatura, tá?
uma pequena inclinação? Mas é quase imperceptível. Inclinação, não curvatura, tá? Só para refutar então o argumento do rapaz lá, que nem eu não lembro o nome dele, não interessa também, pessoal. O que acontece? Mas eu quero ir direto pro assunto também, pessoal, para não enrolar muito, porque nosso tempo é curto, né? Então já está explicado aqui a questão da curvatura, não precisa falar muito, né? Pelas imagens, né? Observação, primeiro passo do método científico, você já percebe que o horizonte é plano, independente da altitude. Aqui está 40 km e aqui supostamente 400, né? Pode estar menos, não sei, mas é importante que está horizonte plano. Então, se é que está 400 km, então ainda continua plana, né? Aí cabe a eles mudar, né, o modelo, aumentar o tamanho da Terra para conseguir utilizar os argumentos, tá? Mas o que acontece? Eu tô aqui para falar também sobre uma coisa interessante aqui, que é exatamente isso. Se realmente não der para evidenciar a curvatura, a Terra vai continuar sendo uma bola, tá? Só que... Você entendeu aqui, pessoal? É globaloide sendo globaloide, tá? Vamos lá. Mais uma vez. Se realmente não der para evidenciar a curvatura, a Terra vai continuar sendo uma bola, tá? Só que naquele vídeo não deu para ver. Ou seja, ele diz aqui, se realmente, né? Se realmente a gente identificar que não há curvatura, a Terra vai continuar sendo uma bola. Ou seja, globaloide sendo globaloide. Não importa se a observação, se o primeiro passo do método científico diz que a Terra é plana, o horizonte é plano, independente da altitude, não importa, a Terra é um globo. Ou seja, então não importa o método científico, não importa nada. Então, esse é o tipo de ciência que eles utilizam, tá, pessoal? É a mesma coisa do Big Bang. Não importa se não há evidências concretas, né, que o mundo explodiu. Não tem como você fazer um experimento de alguma explosão e gerar alguma coisa. Não importa. Isso aconteceu, a ciência diz isso, né? Ou seja, eles falam assim, não que a ciência diz isso, mas é a melhor opção, né? Ou seja, não há evidência nenhuma de que uma explosão possa construir alguma coisa, né? Indo contra com todas as leis da física, mas é a melhor opção. A mesma coisa aqui, pessoal, não tem evidência que a Terra é um globo, né? Pelo menos na questão da observação, metafisicamente tem, né? Mas metafisicamente pode estar errado. Mas outra coisa que ele falou interessante, pessoal, olha aqui, ó. Simplesmente assim. Da ISS, da própria ISS, não é tão, uma câmera normal não é tão fácil de você evidenciar a curvatura. Não deu para ver, simplesmente assim. Da ISS, da própria ISS, não é tão, uma câmera normal não é tão fácil de você evidenciar a curvatura. Ou seja, ele acabou de confessar que com uma câmera normal você não consegue, não é tão fácil de ver a curvatura. Ou seja, você precisa de uma câmera que tenha, entre outras palavras, pode estar dizendo assim, não é possível ver a curvatura se não tiver com uma câmera de olho de peixe, uma grande angular, né? Ou seja, uma câmera normal você não consegue ver a curvatura. Seria tipo essa, por exemplo, né? Essa aqui, por exemplo, que está lá no balão aqui, que não é aquela olho de peixe. Tem que ser com uma câmera que não seja olho de peixe, né? Isso que está querendo dizer, né? Bom, só se foi isso, né? Pelo que entendi foi isso, né? Uma câmera normal, ele falou, você não consegue. É muito difícil você ver a curvatura. Ou seja, da ISS, pô, quantos vídeos tem da ISS com curvatura? Então você está confessando que todos os vídeos são com grandes angulares, né? Porque todos dá pra ver uma bela de uma curvatura. Praticamente todos. Tem um ou outro aí que não dá pra ver, né? Aí eles podem falar, não, mas por que esse da China aí tem que ser o verdadeiro? É meio complicado, porque por que uma falha da ISS, por exemplo, que acontece, né, que a gente viu lá do astronauta pegando o nada e colocando num lugar lá, por que só aquele vídeo vai provar? Não, a gente não precisa de muitos vídeos que provam que uma fraude é uma fraude. Precisa de um só e já é suficiente para você questionar. Isso que é importante, você tem que questionar. Se um vídeo mostra que o resto pode ser uma fraude, então quer dizer que pode ser, né? Então, só refutando então aqui, né, o argumento do rapaz ali, do terratretismo, que eu não sei o nome de nenhum deles, também não interessa. Mas, outra coisa interessante que eu achei também, pessoal, que eu também cutuquei eles após um deles ali, se não me engano foi o Tomás, me xingar, falar que eu sou um putinha do político, putinha de político, uma coisa assim. Daí eu falei, então quer dizer que vocês são esquerdistas, né? Além de ser globaloides, são esquerdistas.
Aí um falou que é de extrema centro, outro falou que não é, nenhum nem outro. Ou seja, todo mundo escorreu para um lado, escorreu para o outro, mas ninguém quer assumir que é de esquerda. Mas por que eu falo que eu sei que eles são de esquerda, pessoal? Porque não existe isso por exemplo, essa eleição que teve última aí, né? A gente sabe que houve uma fraude. E a gente sabe que você não precisa ser terraplanista, né? A gente sabe que não precisa ser terraplanista, sabe que houve fraude nas urnas, obviamente que sim. O exército não conseguiu concluir, né? A gente sabe que o exército queria concluir e tal, e não conseguiu. Deram um prazo muito curto para eles e eles acabaram que não conseguiram concluir, né? O exame das urnas lá, que é a questão do código-fonte, etc. Tal. Mas eles simplesmente assumiram que não, as urnas, né? Vou colocar aqui para você ver só um trechinho deles falando das urnas, tá? Poucas coisas me ofendem mais do que o cara falar de urna eletrônica, cara. Poucas coisas, cara. Aqui tá eu falando aqui, ó. Todos os esquerdistas então não sabia. Aí eu dei uma cutucada neles porque eles chamaram de Putin de político. Daí eu fiquei. Daí você sabe como que a gente fica, né, pessoal? A gente sabe que esse povo aqui é terrível. Aí eu vou colocar aqui pra vocês entenderem. Ai, meu Deus. Tipo assim, isso aí, cara, isso aí é já vai. Esse aí é o terraplantismo da sua área. Cara, isso aí, cara, é de uma ignorância, cara. O cara provou que ele acredita em todas as conspirações. Todas. Ou seja, eu sou só de eu acreditar que as urnas elas podem ser passíveis de ser fraudadas, eu sou um conspirador, um ignorante. Tá, vamos ver daqui a pouco quem que é o ignorante aqui, tá, pessoal? Mas eu vou adiantar logo pro ponto que o tempo passa rápido, né? Beleza. Vamos lá. Ai. Ô Éder, eu só queria que você colocasse aí no chat por que você acha, como é que você acha que uma urna seria fraudada? Não, Joana, meu Deus, não entra nisso, velho. Coloca a foto do CPF preto e verso, por favor. Envenena a alma, né, ouvir essas paradas. Ou seja, ele falou sim, né? Uma pessoa que questiona as urnas, para ele envenena a alma. Ou seja, não pode questionar as urnas. É conspiracionista, tá? Por que as urnas podem ser fraudadas? Ou seja, é uma gadice, pessoal. Desculpa falar, mas é uma gadice tremenda, né? Repetindo, não precisa ser terraplanista. Mas eu vou responder para ele, né? Que a gente tem um tempo curto. Vou responder para ele com esse vídeo aqui. Tomara que o meu vídeo não caia, né? Mas é importante, pessoal, para saber aonde você que não conhece esse terraplanismo e aonde vocês estão apoiando, independente se você é terraplanista ou não. Mas esse tipo de gente fala que você é um conspiracionista por acreditar que as urnas podem ser fraudadas. Ou seja, você não pode ter um livre pensamento. Se você pensar diferente, você já é um conspiracionista. Mas vamos ver, será que esse cara aqui é conspiracionista? Olá, meu nome é Amílcar Brunazzo Filho, sou aqui da cidade de Santos. Estou aqui para explicar que o Brasil é o único país que ainda tem urnas eletrônicas de primeira geração, sem voto impresso e uso isso em larga escala. No resto do mundo também tem outros países que usam urna eletrônica, mas eles já têm urnas de segunda ou terceira geração com voto impresso para poder o eleitor conferir o seu voto. Aqui no Brasil, você vai votar, digita o seu voto, aperta o confirma e você não tem como conferir para quem seu voto foi gravado. É isso mesmo. No Brasil, o voto é secreto até para o próprio eleitor. Por isso é importante apoiar o movimento pelo escrutínio público dos votos, que se deixar na mão da autoridade eleitoral, você nunca vai ter isso. Quem que é esse cara aqui, pessoal? Amílcar Brunazzo é um engenheiro, especialista em segurança de dados, votação eletrônica, ou seja, das urnas, né? Autor de inúmeras publicações sobre o assunto, membro do SMND, colaborador técnico junto ao congressista desde os anos 90, etc. Tal. Aqui já deu para sentir a moral do cara, né? O cara é engenheiro, especialista. Ou seja, você vai falar que esse especialista aqui é um conspiracionista?
em globaloide. Eu não estou falando para os globistas, tá? Os globistas sabem muito bem, né? Muitos deles conhecem esse cara aqui. Deixa eu ver, esse aqui é vídeo antigo. Deixa eu ver aqui. Não parece ser antigo esse vídeo aqui. De 1 ano atrás. Ou seja, esse cara aqui é um especialista falando que é assim. A urna é passível de ser fraudada, tá? É por isso que você deve sim desconfiar das urnas. Deve questionar também. Independente, né, de qualquer coisa, de você ser terraplanista ou não, de qualquer outro assunto, você precisa ser um questionador. E aqui, nada mais, nada menos que um engenheiro, um cara especialista em segurança de dados de votação eletrônica. E agora? Hein, seus globaloides? Vai chamar esse cara de conspiracionista só porque o cara questiona as urnas? Então tá respondida a questão dele aqui, tá? Não precisei escrever no chat, né? Mas acabei colocando um vídeo aqui provando que as urnas são passíveis de ser fraudadas. Ou seja, se o cara acredita nas urnas, é só um globaloide sendo globaloide. Tá bom, pessoal? Que Allah nos abençoe e até o próximo vídeo.